Olá. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Sara, boa noite, comunidade. Vamos chamar então o André Concaga. Vamos lá. Boa noite, André. Olá, tudo bem, Sara? Boa noite, André. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Está aqui conosco. Oi, Joaquim, tudo bom? Tudo certo. André, eu vou passar a palavra para você para fazer a sua saudação, mas sempre perguntando, é a proposta que eu fiz inicial, que é, diante das decisões que estão sendo tomadas, a posição do Banco Central, que o Haddad tomou, Petrobras, para onde você acha que caminha a nossa economia? Já tem uma sinalização? Bom, boa noite, Joaquim, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo. Eu vejo que o governo Lula, novamente, existe uma ansiedade grande que ele resolva todos os problemas de uma casa que está destruída, né? Às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que o governo chegou numa casa que estava arrumadinha, com tudo no lugar, e para mim a visão do que o governo recebeu foi o resultado do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, representou, inclusive fisicamente, a maneira, né, vamos dizer, fisicamente aquilo que o governo Lula herdou do governo Bolsonaro. Uma casa destruída, políticas públicas com apagão total, um plano, né, um orçamento absurdo, irreal, deixado na canetada pelo Paulo Guedes para simular, né, alguma tentativa de reduzir gasto e que acabou transferindo para o governo Lula uma herança terrível, perversa, maldita, como a gente quiser chamar, de colocar no colo dele uma série de problemas que, na verdade, quem criou foi o governo Bolsonaro. Então, dito isso, a gente tem 58 dias de governo e não sei se você ainda está me escutando. Parece que estou te escutando, sim. Deu uma travadinha para mim aqui, mas eu estou escutando. Tá. Travou aqui também para mim. Então a gente tem 58 dias de governo, não são nem 2 meses, né? E eu vejo a ansiedade que reproduz e reflete um conjunto muito disperso de interesses que acabou gerando a coalizão que elegeu o presidente Lula com 60 milhões de votos. E para mim, é um clamor das urnas. Inclusive, quem discordava da campanha do PT e se aliou ao PT para vencer, né, o neofascismo, que ainda graça pela nossa sociedade, tem essa ansiedade que as coisas mudem. Então, eu acho que isso é natural e é evidente que a política econômica, da maneira como ela está sendo aplicada, enfrenta uma série de restrições institucionais. Então, da mesma maneira que essas restrições institucionais impediram o Bolsonaro de aplicar a direito e a torto profundamente a sua agenda, elas também vão aparecer na aplicação da política por parte do governo Lula. E como eu vejo particularmente a economia brasileira, a gente recebe uma economia que está sofrendo ainda uma elevação razoavelmente alta, mas já em direção, né, diminuindo ou desacelerando. Uma taxa de juros fora de qualquer nível de razoabilidade, né? O Banco Central brasileiro elevou a taxa de juros a patamares estratosféricos, comparativamente a vários outros países que estão enfrentando inflações, inclusive maiores do que as nossas, e estão aproveitando isso para se desenvolver, enquanto o Brasil asfixia o seu setor privado. E isso gera, né, quase que encurralar o governo Lula, que está começando a atender a esses requisitos que são claramente guiados pelos perdedores das eleições, que é a Faria Lima, e todo o conjunto de interesses, né, rentistas, financiarizados, que estão ali representados, né, pelo condado aqui no município de São Paulo. Então isso, obviamente, coloca sobre o Haddad, né, a pecha e a alcunha, né, de ter o pior emprego do mundo, que é como o Thomas Trauman definiu. Você tem que equilibrar uma série de interesses e muitas vezes a ansiedade de todo o grupo que apoia, eu acho que acaba exigindo a necessidade de se antecipar algumas medidas que, quando você está no cargo de ministro, você precisa pensar muito bem o sequenciamento delas, porque às vezes uma medida tomada num sequenciamento inadequado pode gerar uma série de pressões políticas que venham a inviabilizar, inclusive, a medida tomada anteriormente. Então eu acho que existe um xadrez aqui muito importante que o Haddad vem jogando, e na minha visão,
eu acho que ele está sendo bastante cauteloso com as forças que ainda são muito grandes. A gente não pode subestimar a força da Faria Lima, a gente não pode subestimar a força do fascismo, que ainda está bloqueando o governo Lula, ou tentando bloquear nas searas política, militar. Né? Eu estou falando aqui exclusivamente da área de economia, mas a gente não pode ignorar que é um governo que está começando e está tentando enfrentar, né, vários frontes dentro dessa, vamos dizer, ocupação do Estado, né, que as urnas lhe concederam o direito de fazer. André, você acha que a desoneração dos tributos sobre os combustíveis, o fim dela, você acha que foi uma medida acertada neste momento? Sim, eu acho que foi acertada, porque quando ela foi tomada com caráter eleitoral, todo mundo sabia que ela não tinha como continuar. Eu realmente, assim, se fosse meu desejo, é evidente, eu não gostaria de onerar a classe média, né, com este tributo, porque é ela que vai ser onerada, não é só o dono de Pajero, o dono de BMW que vai pagar mais tributo, né? É o motorista de aplicativo, são as pessoas que moram em localidades onde não tem atendimento de transporte coletivo adequado, então elas precisam dar um jeito de adquirir automóveis para poder trabalhar, né? No caso das grandes metrópoles, a maior parte dos trabalhadores mora muito longe do seu ambiente de trabalho, então isso envolve uma série de desafios para o ambiente da mobilidade que nos últimos anos, convenhamos, basicamente não foi atacado, né, o problema da mobilidade, como o da moradia e vários outros. Então, é evidente que o interesse seria não, vamos dizer, antagonizar ou gerar qualquer tipo de sentimento negativo nesse sentido. Por outro lado, a bomba fiscal que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula, e eu uso esse termo bomba fiscal com muito comedimento, porque o que se fez foi deixar uma série de riscos fiscais que, se eles explodirem, o governo Lula fica inviabilizado em face da restrição imposta pela Faria Lima. Isso é muito importante, porque se não houvesse essa restrição, então muito provavelmente essa bomba fiscal não preocuparia tanto. Então, a reoneração dos tributos sobre os combustíveis, elas cumprem pelo menos 3 objetivos. O primeiro é diferenciar os combustíveis, né? Então tributar mais a gasolina e menos o biocombustível, que é o etanol. Por enquanto o efeito ainda não se manifestou do jeito que a gente queria, né? Porque o etanol subiu muito mais do que aquilo que era previsto, ou seja, ele subiu mais de 20 centavos, né, na média, e isso obviamente está gerando um lucro para os usineiros, né, da área de etanol, porque eles não têm que pagar mais imposto, mas estão lucrando mais. Isso era mais ou menos esperado, né? Quando você encarecesse a gasolina, a expectativa é que as pessoas migrem para o etanol. O problema é que o etanol não está ainda naquela faixa dos 70% para baixo, né, com relação ao preço da gasolina, o que garantiria então um rendimento adequado, né, compatível com a gasolina, preço e rendimento. Então a gente vai ter aí alguns ajustes no meio do caminho, e o que eu achei muito interessante foi a tributação das exportações, porque mais do que um aspecto de racionalidade do ponto de vista de ter receitas para cobrir, né, a desoneração anterior e a reoneração parcial, foi uma forma do Haddad dizer: eu não vou fazer a reoneração do jeito que vocês querem. A reoneração vai ser feita do meu jeito. Né? E a gente sabe, já saíram vários artigos na imprensa corporativa falando de quão péssima ideia é você tributar, né, as exportações, e aí sempre trazem, né, o fantasma caricato da Argentina, dizendo que então o Brasil vai ter um problema de produção de gasolina por causa disso, enfim, aquele típico terrorismo, né, que se marca continuamente aqui no país. E aí eu vejo que foi uma medida inteligente, porque ela é um caminho do meio, né? Eu sei que muita gente fica irritada, porque gostaria que o Haddad tivesse um tom mais duro, de confronto com os poderes que são instituídos, né, os quartos poderes que existem aqui na nação, mas eu acho que, pensando como economista, eu acho que ele está enfrentando as coisas de uma maneira sutil, inteligente e estratégica. Perfeito. André, também tem o efeito da tributação sobre as exportações, que é desestimular a exportação e incentivar a venda em território nacional, para que haja refino. Existe hoje, as refinarias trabalham com capacidade ociosa. Então, você tendo uma tributação, o exportador, a própria Petrobras e mais outras duas que exportam, também teriam mais interesse em vender no mercado interno. Isso poderia incrementar ou recuperar um pouco da produção das refinarias, que caiu depois do golpe de 2016.
16. Também tem esse efeito estratégico, como é que se comporta, né? Existe, eu acho que é uma possibilidade, Joaquim. Eu acho que esse efeito que você coloca, eu acho que ele talvez fosse um pouco mais predominante se o imposto durasse mais do que 4 meses. Aí a gente possivelmente teria alguma adaptação na estrutura de produção da empresa que poderia levar a esse resultado. Da maneira como ele foi colocado, né, quase que uma surpresa sobre o setor produtivo, não nos esqueçamos, isso vai gerar chiadeira, é de fato, né, uma surpresa, porque esses contratos geralmente eles são feitos muito antes. Né? Então, no espaço de 4 meses, o que você vai ter possivelmente algum ajuste residual em termos dos contratos de exportação, na minha visão. Tá? Então, eu acho que se o governo vier a renovar essa medida, pode ser que haja efeitos mais profundos do ponto de vista da produção. Agora, na minha leitura, isso é o imposto de renda sobre os exportadores. Tá? Porque como o preço é dolarizado, dificilmente a Petrobras vai conseguir repassar isso para o consumidor internacional. Então vai funcionar quase como que uma substituição dos dividendos, né, que eventualmente o governo Lula, se conseguir, né, eu espero que consiga, essa é a minha torcida, ocupar o conselho com pessoas que realmente tenham a ideia da Petrobras como um ativo do desenvolvimento do Brasil, mudar, né, o PPI e fundamentalmente desacelerar essa drenagem, esse saque acelerado dos recursos da Petrobras via distribuição de dividendos. Então, acho que a jogada foi um pouco, né, gerar essa surpresa no setor, recompor as receitas e, por hora, né, a minha visão é que a gente não vai ter espaço para todas essa cadeia de eventos. Até seria, na minha visão, positivo que a gente aumentasse a nacionalização, mas eu realmente tenho dúvidas se a gente vai chegar a tanto por conta da pouca duração do imposto. É porque essa medida de tributação só que é por 4 meses só, como você falou, é muito pouco tempo para você ver os efeitos internamente, né? Porque a Petrobras, por isso que é importante que a Petrobras ela seja uma empresa que, como se dizia antes, é do poço ao posto, que ela domine toda a cadeia. Porque quando um preço não estiver baixo, por exemplo, o preço do óleo, ela pode ganhar mais no refino, na venda dos derivados, ou na distribuição, como ela fazia, mas ela vendeu a distribuidora, né? Então ela ficou sem uma dessas pernas aí, né? A gente perdeu, né, aquele efeito de verticalização, e eu tô achando até interessante a maneira como os economistas de banco, de corretoras estão reagindo, porque eles estão revelando de maneira muito clara aquilo que, na verdade, são 2 programas para a Petrobras. É a Petrobras que desverticaliza o setor e gera, né, novos entrantes com empresas que vão importar, vão refinar e vão vender, e aquele projeto inicial do Vargas de ter um setor verticalizado em que a empresa controla, né, como você colocou, do poço ao posto, de uma maneira a atender os interesses energéticos da nação, mas sendo um ativo estratégico, né, sendo uma empresa estratégica. E agora o que a gente está vendo é a chiadeira de que esse processo pode levar, né, a uma reverticalização da produção com aumento, né, do espaço ocupado pela Petrobras, que para quem, obviamente, tem uma visão mais privatista é terrível, quem tem uma visão mais desenvolvimentista, como eu, acho que é fantástico e acho que pode ser algo importante. Não significa que é trivial fazer isso, tá? Não significa, né, que canalizar o esforço da Petrobras na direção da transição verde, de tornar a economia brasileira mais inclusiva, ambientalmente sustentável, seja automático. Mas ter um recurso como esse, que permite utilizar, né, os lucros do petróleo para financiar ou ajudar esse processo de reorientação da economia brasileira, diversificação produtiva, sofisticação tecnológica, eu acho que é certamente um avanço substancial e pelo menos permite que as outras áreas do governo que estão formulando essas políticas consigam, né, encontrar mais recursos para poder implementar esses planos. Perfeito. O PPI gerou a paridade de preços de importação, gerou uma entrada de derivados no Brasil, uma entrada maior. Então, o Brasil hoje tem 30% do mercado que estão sendo ocupados por derivados importados. E antes, esses derivados ocupavam boa parte, quem abastecia, quem supria era a própria Petrobras, né? Então, me parece, e até surgiu depois uma associação de importadores, chama ABICOM, e que tem, inclusive, lobistas, tem articulistas em jornal, e fica justamente dizendo isso, vai ser pior para o Brasil, porque
os preços podem aumentar, vai ficar só na mão da Petrobras, a Petrobras já sabemos que tem um problema de corrupção, é aquela conversa de sempre. Só que me parece tão evidente, eu queria ouvir sua opinião, que depois de 2016 você muda o PPI, você muda a política de preços histórica da Petrobras, depois você coloca os importadores, cria uma associação, essa associação, inclusive, entrou no Conselho de Defesa Econômica, CAD, denunciando ali o monopólio, certo? O suposto monopólio da Petrobras, e tentando obrigar a Petrobras a vender pelo preço internacional, as refinarias da Petrobras. Eu lembro. Estou falando do óleo cru. É uma coisa tão absurda que eu falo que isso é tão, para mim, é tão aparentemente lesivo que como é que as pessoas podem não acreditar nisso? Perdemos mercados, o governo fez um acordo no CAD para vender refinarias, não conseguiu vender todas por causa da pandemia, e não houve liquidez no mercado para comprar, enfim, não vendeu. Só vendeu 2. Mas me parece tão evidente, o que você acha de que existe, de fato, toda uma engenharia montada no sentido de reduzir a Petrobras a ser apenas aquela que extrai o petróleo, diminuir a Petrobras e dar mercado para empresas estrangeiras. Acho que é isso, definiu perfeitamente. Eu apenas ilustraria a tua fala com os preços médios, né, do combustível antes da mudança, né, da gestão da governança da Petrobras. Se eu não me engano, a Dilma entrega, né, ela entrega o preço de petróleo no impeachment, algo em torno de R$3,40 na média da bomba, tá, do Brasil. E o Bolsonaro atingiu quase R$7,30 na média do Brasil, na gasolina na bomba. Então, não tem nenhum sentido, porque o que a gente vê, ainda que você tenha pressão externa, a gente sabe que a pressão externa, em face da autossuficiência, que é o que o Brasil enfrentava, ela significa transferir renda para os lucros dessas empresas. Então a gente está fazendo com que a população inteira pague um tributo, e eu uso esse termo sem nenhuma forçação de barra, porque energia é tributo, você não tem como fugir dela, você pode fugir entre alternativas, mas você não pode fugir de energia, né? E a gente ainda não tem carros eletrificados o suficiente, não tem carro andando a hidrogênio nem a luz solar. Então você precisa usar, né, combustível. E a gente fez, a partir de 2016, com as mudanças de governança, literalmente um bolsa petróleo, né, para as empresas privadas, e via Petrobras, com a capitulação da governança dela, agora orientada não para o interesse coletivo, mas para os acionistas privados minoritários. Mesmo que isso revertesse na forma de dividendos para o governo federal, a gente não viu o uso desses recursos no sentido de ampliar políticas, né, de liberdade econômica, como eu gosto de usar, para o pobre. Liberdade econômica para as pessoas que não têm condições. A gente viu um aumento da liberdade econômica dos ricos. A gente viu o aumento da liberdade econômica para o BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento, o hedge fund, que investe na Petrobras, na Eletrobras, tem os seus tentáculos mundo afora, né, se apropriando de partes de empresas estatais privatizadas. E a Petrobras entra, né, nesse esquema que é maior do que o Brasil, como a Lava Jato mostrou de maneira bem clara, né, com as articulações dos Estados Unidos para tentar, né, obstruir a produção e o avanço da Petrobras. Aqui acho que isso não é nem teoria da conspiração, isso é lógica do capitalismo, é a lógica geopolítica de não deixar, né, qualquer tipo de ameaça a mercados muito cativos das grandes potências. E, finalmente, eu acho que qualquer pessoa que olhar a evolução dos preços na bomba vai ver que o resultado é exatamente a oneração do consumidor, principalmente a classe média, que passa por um esvaziamento e um esmagamento cada vez maior da sua renda real, né, do seu poder de compra. Perfeito. André, bom, nós estamos falando do assunto que é, na verdade, a Petrobras, que é a Petrobras, que é, vamos dizer assim, a reoneração, a tributação sobre a exportação é uma maneira que o Haddad encontrou de tentar diminuir o buraco deixado pelo Bolsonaro, não é verdade? Diminuir esse rombo, quer dizer, tentar aumentar um déficit primário menor, né? Porque vai haver déficit primário de qualquer forma. E agora eu pergunto para você, tudo isso está sendo feito, vai ter uma nova reunião do Copom, pouco antes da reunião do Copom, e uma interpretação é de que o Haddad está entregando, vamos dizer assim, a parte dele numa certa conversa com o Banco Central. Isto é,
Diminuímos o risco fiscal, agora vocês vão reduzir a taxa de juros. Você acha que essa atitude demonstra fraqueza do governo ou é uma concessão necessária? Eu diria que, na verdade, eu estou vendo isso como uma dança. Tá? Então, eu não vejo como embate, eu não vejo como luta, eu estou vendo como uma dança institucional. Como eu falei, existem restrições institucionais profundas aqui que limitam muito o espaço de atuação do governo, sem, novamente, consumir muito capital político. Tá? Então, por isso que o sequenciamento das reformas aqui, o sequenciamento das ações é importante. Porque se a gente pegar qualquer fronte de batalha e começar a gastar energia em todos eles, o resultado vai ser a derrota. Então, como que eu estou vendo essa questão, né, Banco Central e Ministério da Fazenda? Da maneira como ela sempre ocorreu, o Ministério da Fazenda reclama do Banco Central que restringe o seu espaço de atuação, porque apesar de o Banco Central ter autonomia operacional com relação ao Poder Executivo, o Tesouro Nacional não tem autonomia operacional com relação ao Banco Central. Porque quando o Banco Central mexe na taxa de juros, ele onera o Tesouro Nacional. A gente poderia tentar conceder essa autonomia ao Tesouro, para que ele não ficasse tão refém da decisão de política monetária do Banco Central, que afeta a gestão da dívida pública que é feita por parte do Tesouro Nacional. Dito isso, o Haddad assume num concerto incrivelmente constrangido de espaço de ação, não tem muito espaço para o ministro da Fazenda, porque qualquer sinalização que não seja, né, o que eles entendem por responsabilidade fiscal, é tratado rapidamente como irresponsabilidade fiscal. Tem um espaço muito grande entre as duas coisas, mas para eles uma coisa está do lado da outra. Não fez aquilo que eu quero, é irresponsável fiscal, é perdulário, vai fazer com que a dívida pública fuja de controle. Então é um cenário muito conflagrado. O Haddad assume e fala o seguinte: ó, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para aliviar o resultado primário, que é um resultado negativo, né, da maneira como ele foi concebido no projeto de lei orçamentária, mas eu preciso da parte de vocês, que se eu fizer a minha parte, vocês vão fazer a de vocês. E inicia o jogo. Obviamente, o Lula assumiu a liderança desse processo, popularizou a discussão, e ao popularizar a discussão, ele fez abrir, né, jogar uma luz sobre o Banco Central, que era uma vaca sagrada da ortodoxia. E eu, junto com outras pessoas, a gente vem batendo na tecla de que o Banco Central precisa ser questionado. Ele não é um monolito, ele não é, né, um santuário no qual a democracia deve render hosanas todos os dias. Ao contrário, é uma instituição que deve trabalhar para o povo brasileiro. E ele tem profundos déficits democráticos, déficits de transparência, que precisam ser melhorados. Então o Haddad vai e diz assim, ó, tudo bem, você falou que eu tenho que sinalizar a responsabilidade, eu vou sinalizar do meu jeito. Eu vou recompor receita, eu vou fazer aqui tudo que tiver no meu espaço de alcance para aumentar o meu espaço fiscal, e agora ele passou a bola. Ele passou a bola para o Roberto Campos Neto. Falou, olha, você escreveu na ata que eu precisava sinalizar. Sinalizei. Agora é a tua vez. Então eu acho, como você colocou, que ele está, né, pressionando de maneira sutil o Roberto Campos Neto a honrar a palavra dele. E se não honrar, aí o Roberto Campos Neto, na minha visão, que já tem teto de vidro, por conta da prática política, na minha visão, terrível, que o incompatibiliza com o cargo, por tudo que ele fez a partir do momento que o Banco Central recebeu a autonomia do Banco, a autonomia. Ele não deveria ter continuado em grupo de WhatsApp do Bolsonaro, não deveria ter continuado participando de campanha eleitoral, não deveria falar sobre política fiscal do jeito que ele fala, não lhe cabe falar sobre política fiscal do jeito que ele falou ao longo desse tempo. Então, para mim, ele não deveria nem continuar no cargo. Mas aí o que acontece? Se ele não fizer a parte dele, na minha visão, o Lula ganha força política para fazer aquilo que o artigo 4º da Lei Complementar 179 permite ao Lula, que é pedir a demissão do presidente do Banco Central, sob a premissa de que ele não está cumprindo com a atividade dele. E o Roberto Campos Neto, né, usando, eu não uso esse critério, mas a ortodoxia usa, ele não cumpriu a meta de inflação nos últimos 2 anos, sendo que os relatórios de inflação vão dizendo que aumentou a potência da política monetária, porque a gente acabou com os subsídios do BNDES, a gente tornou o BNDES um banquinho de esquina, a gente diminuiu os subsídios que tem na Caixa e no BB, e mesmo assim a gente está há 2 anos com taxas de juros subindo ou estagnadas em patamar muito elevado e a inflação não cede. Por que será? Cadê essa potência fantástica da política monetária se a gente não consegue reduzir juro para combater uma política, uma inflação que é de oferta? Então eu acho que tem muito espaço
para eventualmente ser questionada a manutenção do Roberto Campos Neto, se ele não entrar na dança que o Haddad está propondo. Essa é a minha visão, né, política, a interpretação que eu faço das jogadas como elas estão sendo feitas. E você falou do Roberto Campos Neto, e você escreveu um artigo em que mostra bem qual é a cabeça dele, né? O artigo que você escreveu na Folha é uma coisa meio escandalosa, quando ele fala como um avanço social do Banco Central, você digitalizar a esmola, né? Exato. Você dá esmola por Pix, não é? Exato. Então, eu pediria até que você desenvolvesse, porque o Banco Central não é só para controlar a inflação, ele tem também compromisso com o pleno emprego, né? Então, eu vi esse artigo, achei interessante o artigo, eu falando, olha, ele acha isso é avanço do Banco Central, é um avanço social, tem um social e tem tantas outras coisas por fazer, né? Então parece que a cabeça dele é essa mesmo, né? Não é ele não está preocupado com gente, parece ser isso, mas está preocupado com números. Eu acho que esse é um traço de sociedades que têm uma desigualdade muito grande, né? Como estava sendo discutido aqui, inclusive antes da gente entrar. Sociedades muito desiguais tendem a ter uma percepção pequena sobre o tamanho da desigualdade, é uma percepção distorcida. Sociedades que são menos desiguais ou mais igualitárias, em geral, têm uma percepção superestimada da desigualdade. Então, na Suécia, eles acham que eles são muito desiguais. E aqui no Brasil, a gente acha que a desigualdade não é tão grande. Porque o pobre e o rico, eles nem se encontram no espaço público, né? Ainda mais no Brasil, em que o espaço público é continuamente privatizado, né, por interesses do nosso, que eu chamo a nossa sociedade de camarote, né? Em que o rico tenta criar tudo o que ele precisa ali no condomínio dele para não ter que usar o espaço público, né? Então, é evidente que o Roberto Campos Neto, sendo um membro dessa elite cosmopolita, né, que a gente tem historicamente aqui no Brasil, a relação dele com a vida do povo seja uma relação muito mediatizada, né, por instrumentos abstratos que não dizem respeito à realidade do povo. Então, quando ele está falando, deixa eu, né, descer um pouco para a terra aqui com essa minha fala, quando ele encontra uma criança, né, carente, que vem oferecer para ele um produtinho, eu achei muito engraçado ele falar um produtinho, ele falou, então faz um Pix, né? E eu acho que a criança, obviamente, nem sabia que ele era o presidente do Banco Central, né? E aí ele, então, primeiro, duas coisas nessa fala. A ideia de que digitalizar a esmola e o trabalho infantil seria um progresso, né, frente ao que a gente tinha antes. E outra, ele se apropriar do Pix, que é uma obra do Banco Central de mais de 9 anos. Ele foi a pessoa que assinou lá o ato de criação, né, e a implementação. Mas esse é um processo que vem da carreira, né, dos funcionários de carreira do Banco Central. Não é uma obra dele, da mesma maneira que o Jair Bolsonaro tentou se apropriar também dessa obra que é o Pix. Muito embora ele não soubesse, né, da primeira vez que ele escutou. Então aqui a gente vê exatamente como que a elite financiarizada, cosmopolita, ela enxerga a condição social. Que é o quê? Se eu estou facilitando você encontrar um jeito aí de sobreviver, eu estou feliz. E aqui eu venho num ponto-chave que eu venho tocando, Joaquim, e me desculpem aqui a minha voz, eu estou com um resfriado que não passa, minha voz não melhora, mas eu acho que tem um problema grave em como o Banco Central está lidando com esse segundo mandato dele, que é suavizar o ciclo econômico e fomentar o pleno emprego. O primeiro ponto é administrativo. A Lei Complementar 179, que institui a autonomia, né, funcional, financeira, administrativa do Banco Central, estabelece esse mandato, sem o prejuízo do primeiro, que é a estabilidade de preço. E a letra da lei é muito clara. No direito público brasileiro, a autarquia não tem liberdade de fazer o que ela quer, ela tem que fazer o que a lei estabelece. No direito privado, não. Você só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Mas o direito público coloca que a autarquia tem que agir de acordo com a lei. O Banco Central pega esse trecho da lei e altera na hora de colocar na missão dele do site. E o Roberto Campos Neto, inclusive, mencionou isso. Eu tuitei isso no dia da entrevista dele. Isso chegou a Vera Magalhães, que inclusive tentou colocar essa questão de uma maneira mais suave para ele, que é porque o Banco Central alterou o que a lei estabelece, que é suavizar o ciclo econômico, ou seja, tem que olhar para a atividade econômica e, fundamentalmente, tem que olhar para o emprego. E o Banco Central, sabe o que ele colocou, Joaquim? Ampliar, fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Na cabeça do liberal,
Se eu estou combatendo a inflação, dada a distância que o Roberto Campos Neto mostrou que ele tem com a realidade da criança que estava pedindo dinheiro, não, a melhoria da inflação vai chegar no pobre. Pois é, melhora o poder de compra do pobre? Melhora, só que ele não tem emprego para ter poder de compra. Ou seja, ele vai ter que pedir esmola, ele vai ter que arranjar um bico, ele vai ter que se virar, ele não vai ter qualidade de emprego. E aqui vem um ponto fundamental. Como que o Banco Central altera o texto da lei de maneira arbitrária, sem dar nenhuma explicação? E já foi levantado isso várias vezes, eles não alteram. Na minha visão, isso aí deveria ser questionado pelo Ministério Público Federal, né? E ele tem que se explicar por quê. Por quê? Se ele não olha para o emprego, que é um mandato importante, ele não está cumprindo a tarefa dele. Esse é o primeiro. Agora vem o segundo ponto. O segundo mandato subsidiário ao mandato de estabilidade de preço é a estabilidade financeira. O Banco Central, a manter uma taxa de juros exorbitante como essa, está levando a economia ao aumento da fragilidade das suas empresas, fragilidade financeira. Na medida em que o caso Americanas levou a todo um temor no mercado bancário para conceder crédito, a gente tem empresas grandes com capital aberto, mais de 15% delas, que aumentaram a sua fragilidade financeira. Não conseguem honrar, Joaquim, não é os seus pagamentos de amortização de dívida, não conseguem honrar os seus juros da dívida. Uhum. Isso é o que a gente chama na teoria econômica de uma fragilidade no sentido de quase um esquema Ponzi, em que a empresa ela tem que tomar empréstimo só para pagar os juros da dívida. Isso seria, do ponto de vista financeiro, insustentável. Então, não é que a gente está numa crise de crédito, tá? Mas a fragilidade financeira das empresas elevou. E o que isso significa? Que vamos imaginar que a gente tem um choque inesperado, por exemplo, de uma nova pandemia, que já tem, inclusive, todo dia a gente escuta, né? Algum caso de alguma doença que está aparecendo aí, que é altamente contagiosa e tal. Uma nova pandemia, ou tem um avanço da guerra na Ucrânia que causa algum problema, o Banco Central tem que subir a taxa de juros de novo. Várias empresas que estão fazendo tudo certo, elas estão controlando seu endividamento, elas podem ser prorrompidas, ser levadas a uma crise financeira. Elas, sem ter feito nada de errado, um choque como esse pode levar, né, a gente a virar o balde aqui. Esse é o ponto. Uma crise financeira, a gente nunca sabe quando ela vai estourar. Vide 2008. A gente vai analisando os indicadores de estabilidade, de estresse financeiro, mas a gente não sabe o que prorrompe a crise. E já vem várias indicações de que o Banco Central está brincando com fogo e, neste caso, não apenas não está olhando para o mandato do pleno emprego, como também pode estar desrespeitando e não observando, né, ignorando o seu mandato de estabilidade financeira. André, quando você diz isso, parece que hoje, claro que o Lula gostaria de ter certeza do governo e precisaria ter um Banco Central alinhado com o projeto aprovado nas urnas, desenvolvimento do país. E aí você parece que é o seguinte, conseguiu-se criar uma marra, o Lula hoje não consegue passar no Senado a demissão do Roberto Campos. Não consegue passar. Muito difícil que isso passe. Tem que construir. Eu também acho. Uma condição política para fazer isso. Mas o que eu digo é o seguinte, é que, na verdade, a Faria Lima, como se chama, ou essa elite econômica, ou os donos do dinheiro, a plutocracia, existem qualquer nome, você pode dar qualquer nome, conseguiu uma marra. Isto é, eles conseguiram um poder acima do poder do voto. Que é o seguinte, olha, o governo está lá, mas quem vai controlar a política monetária somos nós. É alguém nosso. Então, essa é uma disputa que sempre existia, só que agora eles garantiram por lei. Sempre do Banco Central, o próprio Meirelles era alguém que era, de certa forma, deles. Sim. Mas tinha ali o governo, tinha autonomia para demitir, se não quisesse. Então, o cara não fazia só o jogo de um lado, ele tinha que fazer o jogo do governo, que era o jogo do povo, de certa forma. Mas hoje você vê que isso está amarrado, porque, como disse o Lula, não basta o Lula querer demitir, ele não vai conseguir. Eu também acho. Eu acho que se tivesse condições, ele já teria feito a solicitação, né? E eu acho que a gente pode até pensar a autonomia operacional do Banco Central, mas tem que ser com mandato coincidente com o do governo. Essa história de você herdar um presidente do Banco Central,
né, de outro presidente, na minha visão, é bizarra, porque você gera uma descoordenação da política monetária e fiscal. Tá? Então, não quero nem entrar na questão se, né, autonomia é bom ou não, porque o Banco Central não pode estabelecer os seus objetivos. Ele só pode estabelecer como que ele vai atingir a meta dentro dos parâmetros estabelecidos no regime de metas de inflação e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, supondo que houvesse autonomia, a gente quisesse manter a autonomia, que ela pelo menos fosse coincidente com o cargo, né, com o mandato do presidente da República e dos diretores. Então, o presidente da República fica ali meio de mãos atadas para trocar a diretoria que ele mesmo escolheu. Né? Se quiser pensar, eu acho que essa é até mais democrática do que a que a gente tem hoje. Como a gente vê, herda uma série de problemas e questões que tornam, na minha visão, uma asfixia tanto ao governo quanto, né, à própria atividade econômica, a depender de como o Banco Central está sendo operado. Agora, o que tem espaço para fazer? Né? E aqui eu acho que é fundamental a estratégia do Haddad de sempre fazer o jogo que é o que vocês querem? Aí eles dizem o que eles querem. Fala, tá bom, então eu vou fazer do meu jeito. Você quer esse indicador? Legal, então, né, tem inclusive uma máxima em mercado financeiro que é o governo propõe e os mercados dispõem. Então o governo propõe alguma coisa, por exemplo, ele estabelece a quantidade e o mercado estabelece o preço. Então sempre funciona assim. Por que as petroleiras estão chiando, reclamando do imposto de exportação? Porque elas não têm como se adaptar. O Carlos Caval, inclusive foi professor na PUC São Paulo, enquanto eu estava lá, eu já cheguei a ver algumas bancas dele, ele falou isso, as empresas não têm como fugir disso. Tá? Então, o que eles querem é o quê? A liberdade da empresa fugir do imposto. Sim. Então, note que você tem aqui um jogo que é, tá, você quer que eu melhore o resultado primário? Tá bom, ó, melhorei o resultado primário. Agora é a sua vez. E isso vai, na minha visão, colocando limites também para a atuação do Banco Central, na medida em que revela os excessos de poder que você colocou muito bem aqui da Faria Lima. Por quê? A Faria Lima, ela não está preocupada com democracia, nunca esteve. Né? Enquanto as mortes se empilhavam na Covid, nem aquela política de morte do governo Bolsonaro, né? Eu quero sempre que eu puder, eu vou frisar. Nós chegamos ao ponto de o Ministério da Saúde não divulgar dados de morte. A gente teve que ter o convênio das empresas de imprensa para poder divulgar os dados de morte diário, porque o governo sonegou essas informações. A gente chegou nesse ponto, nunca nos esqueçamos, Joaquim. Sempre que você puder lembrar isso aqui, lembre, né? Porque é muito fácil as pessoas esquecerem quão fundo no poço a gente chegou. Então, quando a gente tem um governo que produz esse resultado terrível, e o mercado dá meio de ombros para isso, porque está esperando as reformas tão almejadas, e aí chega um presidente que está honrando aquilo que o mandato dele lhe dá direito, na verdade ele dá dever, que é honrar a demanda das urnas, ele é constrangido por isso. Então note, eu não estou falando aqui de populismo, eu não estou falando que o governo tem que sair gastando loucamente, eu estou falando de uma questão técnica. E quando eu digo técnica, eu não estou usando o termo tecnocrático, que é as urnas colocaram um objetivo. Cabe ao governo encontrar meios de atender esse objetivo. E as urnas estão dizendo claramente, eu quero um resgate das políticas públicas, eu quero restabelecer tudo aquilo que foi destruído no governo Bolsonaro, proteger a nossa economia, proteger as nossas famílias, proteger as crianças, proteger o sistema de saúde, resgatar investimento em infraestrutura humana e social, fazer com que a gente tenha recomposição dos salários dos servidores públicos que foram perseguidos, recomposição dos gastos em ciência e tecnologia, redirecionar as nossas empresas estatais para os desenvolvimentos e desafios que são planetários, não são escolhas nossas. E o mercado que perdeu a eleição quer sentar não na janelinha, mas na janelinha do lado do maquinista e dizer como que ele tem que pilotar. Na minha visão, nisso sou, né, implacável, perdeu a eleição, fim da fila. Não te cabe dizer como o governo deve. Você pode levantar a mão e pedir, colocar. Agora, impor para um governo democraticamente eleito, usando os recursos desse quarto poder, né, que se tornou, a gente tem vários desses, né, na verdade, na democracia, né, cambaleante brasileira. Impor a um governo democraticamente eleito a sua agenda, que foi derrotada recorrentemente, pelo menos desde 2003, é derrotada recorrentemente, com exceção de 2018, e aí você tenta impor essa agenda de qualquer maneira, isso para mim, né, só tem um nome, é golpe. Agora a questão é como o golpe se opera, se ele se opera constitucionalmente, se ele se opera
né, por maneiras indiretas, como nesse caso é o que a gente está vendo, é o constrangimento de um governo que quer aplicar uma agenda que, novamente, tecnicamente ela se sustenta, que é você fazer ajuste fiscal preservando políticas sociais. Ninguém aqui está falando de não fazer ajuste fiscal. Tudo que a gente está colocando existem formas de fazer ajuste fiscal. Eu posso fazer o ajuste fiscal que desonera a tributação dos ricos e diminui políticas públicas, eu vou equilibrar o orçamento da mesma maneira se eu elevar a arrecadação em cima dos ricos e aumentar os gastos de política social. Eu vou chegar no mesmo resultado técnico que você está demandando. Mas, novamente, não é disso que se trata. Porque a demanda ela é qualitativa. Eu quero um ajuste fiscal do meu jeito. E da minha visão, o Lula ele está corretíssimo no embate que ele está tentando fazer com essas forças políticas ocultas, né? Que elas se manifestam por meio de taxa de juros, por meio de desvalorização cambial, que são os elementos de pressão sobre o governo típicos, né, de um país periférico. Perfeito. André, deixa eu rapidamente responder aqui uma mensagem da Fátima Silva. Ela pergunta onde reclamar sobre preços abusivos do etanol e gasolina. Procon. Tá? É o primeiro lugar que você deve procurar. Hoje, toda a capital tem Procon, cidades também do interior tem Procon. Então, isso é só você digitar Procon, reclamação Procon, vai vir no telefone. Tem, às vezes, você pode fazer também online, tá bem? Então, só para dar essa resposta. Não, e é um ponto importante, né, que é o Aloysio, né, que levantou. Eu notei... Oi? Fátima chama. É Fátima, desculpa. Que eu notei, alguns dias antes da decisão do governo de reonerar, vários postos já estavam elevando o seu preço. Sim. Né, a gente teve esse movimento de antecipação, parece meio como um projeto ali de fazer, eu vou antecipar para não dizer que eu aumentei tanto depois, né? E isso ocorreu aqui perto da região onde eu moro, e certamente deve ter ocorrido em lugares onde a gente tem verdadeiros cartéis, né? O setor de petróleo não é um setor competitivo, né? Porque ele é determinado geograficamente. Então você tem cidades, locais que são dominados por cartéis que certamente vão tentar abusar, né, do poder econômico para empurrar cada vez mais uma elevação da margem de lucro, né, em cima da população. Então tem que reagir mesmo. Perfeito. E é verdade, várias cidades eles combinam, eu já fiz matéria sobre isso. Eles combinam preços, é um cartel. Sim. As redes são dominadas por poucas pessoas e elas, então, e aqueles que não se enquadram, eles têm problemas, viu? Porque normalmente eles têm influência política junto a órgãos de fiscalização ou da prefeitura. São políticos, né? Muitos são políticos então vai lá e fecha esse posto, começa a dificultar a vida daquele que não adere ao cartel. É muito difícil isso. Perfeito. Mas tem que enfrentar, tem que fazer a denúncia e constranger, né, André? Quer dizer, você está fazendo a denúncia e fala, olha, eles aumentaram antes, e é fácil comprovar, viu? Se quiser fazer uma fiscalização, o Procon vai lá e pega a nota fiscal da semana passada, uma semana antes, e pega a nota fiscal uma semana depois. Sim. Já vê a ANP faz esse controle também, né? Que até ela disponibiliza no site o preço na bomba, então acho que tem mecanismos, né, de se comprovar, eu acho que tem que ser feito, porque foi como a despeito da diferença de cenário, no imediato pós-real, quando o real é emitido, você teve muitos casos, né, de empresários que tentaram se beneficiar, extorquindo os consumidores, jogando o preço lá para cima, e foi um movimento parecido. Olha, tem que denunciar, tem que fazer, porque isso é contrário, né, à manutenção da economia pública. André, deixa eu dar uma coisa para você. Você é formado pela FEA, né, USP, sua graduação. Eu sou formado pela PUC São Paulo e fiz o doutorado lá na FEA. Você é formado pela PUC, FEA, e você é professor hoje da Unifesp. Da Unifesp. Tá, então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que eu estou falando agora como leigo, como eu não estudei economia, tenho colegas que estudaram, mas muitos economistas, eles saem neoliberais das faculdades. Não sei se a PUC é assim. Não. Saem neoliberais, eles saem com o pensamento neoliberal, formados assim. Na USP se fala até que a FEA é muito mais conservadora de qualquer outra escola, qualquer outra universidade. Aí eu digo, gente, como é que você conseguiu essa autonomia acadêmica? Vamos chamar assim, você teve essa autonomia, porque você tem um pensamento que é, talvez, contra-majoritário. Estou falando sem ter pesquisa, assim, muito mais empírico. Não, com certeza. Das pessoas. Como é que você conseguiu essa visão, vamos dizer assim, é uma visão diferente da economia? É contra-corrente, né? Uhum.
Bom, a PUC São Paulo ela tem um curso que é bastante plural e muito focado em economia política. Então a gente tem toda a parte da economia neoclássica, convencional. Inclusive eu tive muita influência de professores muito bons que eram neoclássicos, me ajudaram muito, me ensinaram muito a pensar. Mas tive também a influência dominante da parte de história do pensamento econômico, economia política. Então isso, como eu fiz também o mestrado, né, na PUC São Paulo, acho que como dizia um velho economista, eu fui vitimado pelo Keynes e pelo Celso Furtado logo cedo. Então, mesmo que no mestrado eu tenha ido estudar a escola austríaca, eu fui estudar o Hayek no mestrado, meu orientador era o João Machado, um grande abraço para ele, que é um marxista. Né? Então, ele me ajudou ali a entender o Hayek de uma maneira bastante crítica. E aí depois eu fui fazer o meu doutorado na FE, justamente porque eu queria elaborar melhor a parte técnica da economia, eu queria trabalhar mais com métodos quantitativos, com modelagem e tal, e fui lá aprender, só que já estava, né, vitimado ali pelo pensamento furtadiano, pelo pensamento do Inácio Rangel e de vários outros economistas que me colocaram, né, essa visão de economia como sendo servir a sociedade, não o contrário. Então, quando eu cheguei na FE, fiz muitos amigos lá, aprendi muita coisa, e a FE tem um pensamento de fato plural, em que você encontra pensadores, né, e acadêmicos que não vão necessariamente na linha da abordagem liberal. Curiosamente, é até um equívoco comum associar neoclássico com liberal, e não é verdade. Você tem muitos neoclássicos que usam os métodos da microeconomia e tal, mas são progressistas. Né, e usam esse método no sentido de avançar uma agenda progressista, evidentemente com diferentes graus, vamos dizer, de questionamento mais radical da maneira como o sistema funciona, mas certamente, pelo menos do ponto de vista compensatório, né, de fazer políticas públicas e tal. Então eu acho que essa formação minha me qualificou para sempre ser muito crítico, e a minha formação e pesquisa em história do pensamento econômico, que é uma área cada vez menor dentro da economia, ela gerou em mim essa capacidade de ler diferentes abordagens e sem perder a minha posição, né, sem perder a minha maneira de enxergar o todo. E aí, para finalizar só essa questão da fé, a professora Ana Maria Bianchi, ela fez uma fantástica professora, ela fez um trabalho em economia comportamental, em que ela pegou alunos da FEFELESH e alunos da FEA no primeiro ano, e ela fez lá um questionário junto com uma orientanda dela, e para mapear a visão de mundo dos dois. E depois pegou esse mesmo grupo, acompanhou até o final do ano, final do curso, e fez novamente um questionário similar. O que ela identificou? Que na entrada, os alunos da FEA e da FEFELESH eram muito parecidos, em termos de visão de mundo, em termos dos anseios, só que no final do curso eles tinham mudado radicalmente. Né, o aluno da FE acabava se tornando muito mais individualista, tinha muito mais essa visão de mercado e tal. E a professora Leda Paulani, né, ela interpretando isso, aqui a interpretação da professora Leda Paulani no livro Modernidade e Discurso Econômico, que eu sugiro a todos que possam ler, leiam um livro magnífico da professora Leda Paulani. E ela, então, interpreta assim, olha, a ciência econômica produz os seus agentes, né, econômicos que vão reforçar o uso e a disseminação, né, do pensamento neoclássico. E eu acho uma interpretação, né, certamente muito aderente à realidade que eu encontrei, tanto que frequentemente a gente se vê em certos embates com pessoas que seguem muito à risca, né, essa abordagem, e vez por outra elas se veem em situações ali de contradição interna, defendendo coisas que normalmente o indivíduo, né, mais autocentrado não defenderia. Então tem várias tensões, né, dentro desse pensamento, e eu achei interessante só deixar a referência aqui para vocês. Não, muito interessante, eu não sabia, já tem o estudo, portanto. O André falou de Hayek, que é considerado ali um formulador do neoliberalismo, junto com Milton Friedman, e ele teve aula com um professor que era marxista, estudando Hayek, que é necessário estudar para quem quer ter uma visão ampla da economia, né? E aí outra observação, quando ele falou da FEFELESH, os alunos do primeiro ano, e da FEA. Só para vocês saberem, o Fernando Haddad passou pelas duas escolas. Ele passou pela FEA e ele passou pela FEFELESH. Ele tem pós-graduação na FEFELESH e é professor lá, que é a de ciências
ciências humanas, sociologia. O mestrado ele fez na fé, né? E o Isso. doutorado na filosofia. Né? Exatamente. Então ele passou pelas duas escolas. Então você pode entender um pouco a cabeça do Haddad assim, e é formado, a graduação dele é em Direito pelo Largo São Francisco, Exato. na USP. Então ele tem essas duas escolas, passou pelas duas escolas, por isso que ele me parece muito mais weberiano, ele consegue entender as Exato. coisas. Não é isso? Ele ama o entende, Weber. depende do ponto de vista dele, ele vai para um lado, ele consegue entender e consegue ver lógica e montar um quebra-cabeças de qualquer ponto de vista, né? Interessante isso. Eu nunca me Mas muito esqueço, bom. eu li só um último comentário sobre o Haddad, eu li uma entrevista uma vez, eu não lembro se foi no jornal, se foi em algum livro, que acho que a Ana Estela conta que um dia ele chegou triste em casa, né, todo cabisbaixo e tal. Aí ela foi perguntar o que foi, ele falou, pô, roubaram meu Economia e Sociedade, que é a grande obra do Max Weber, né? Sim. E aí ele todo tristonho, tá? Ela falou, não, mas como? Aí ele falou, não, é que roubaram o carro, meu livro estava lá. E ele estava mais preocupado com o livro, Com o que ele estava livro, entretido que no com o livro, do que com o carro, que tinha sido o motivo dele perder o livro dele. É muito interessante, e ele dava valor ao livro, olha que interessante, porque você percebe que a cabeça dele é muito weberiana mesmo. Às vezes você percebe isso. É muito bacana, viu? André Roncagra, eu vou chamar a Sara aqui, mas muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a gentileza do convite, Joaquim, foi fantástica a conversa com você. Legal, acho que o povo gostou, né, Sara? Nossa, gostaram demais. O pessoal tá reclamando até do tempo, era para ser mais 1 hora aqui. Tem alguns comentários, eu vou ler rapidinho, nem sei se o André consegue responder. A Janine está perguntando se para o Conselho da Petrobras eles exigem a mesma postura do presidente, ou seja, você não pode ter se envolvido muito com a campanha de 2022. E o Aloysio, finalmente, ele fala que em Manaus a gasolina teve esse aumento de R$1 por litro e o diesel no dia 27. Né? Tava sendo, aí ele fala assim, fez essa denúncia que você comentou, o pessoal elogiando bastante. Até comentaram aqui que você escapou da camisa de força da ortodoxia da economia, mas muitos elogios. Muito obrigado. Muito bacana. André, a sua palavra final, então, e vamos encerrar nossa live. Não, acho que tá ótimo, já falei demais aqui, não quero entediar demais o público, agradeço muito pelo convite, foi uma conversa excelente e, como sempre, fico à disposição de vocês para a gente conversar mais. Um grande abraço a todo mundo e vamos lá, luta e esperança a gente não pode perder porque o jogo é brabo até final de 2026, pelo menos. É verdade. Então, até mais, André. Obrigado. Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.